Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 6 com Miguel Viterbo Dias. Começamos por um incêndio em Castro Verde que já obrigou ao corte do IP2. Um troço do IP2, junto à povoação de Entradas, no concelho de Castro Verde, no Alentejo, está cortado devido a um fogo que deflagrou esta tarde numa área agrícola. O alerta foi dado perto das 3 da tarde. De acordo com a Proteção Civil, a esta hora, as chamas mobilizam mais de 100 de bombeiros, acompanhados de 3 aviões. A agência Lusa, o segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, explica que uma das frentes de fogo começou a progredir em direção ao IP2, o que obrigou ao corte desta estrada. Já a segunda frente dirige-se para a zona de Albernoa, no concelho de Beja. O comandante deste incêndio diz ainda que o fogo está a evoluir com grande intensidade, mas nesta altura não há ainda habitações em risco. Em Tomar, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas na sequência de um acidente com um autocarro que embateu contra o hospital. A informação foi confirmada à Rádio Observador por fonte oficial da Unidade de Saúde. A vítima mortal é uma mulher de 64 anos. A família está a receber apoio psicológico no Hospital de Tomar. Entre os feridos está o condutor do autocarro, encontra-se fora de perigo, está a receber apoio psicológico, mas no Hospital de Abrantes. Os outros 2 feridos são considerados graves, sofreram fraturas, foram igualmente acompanhados ou encaminhados para o Serviço de Urgência de Abrantes, isto porque o Hospital de Tomar tem apenas o Serviço de Urgência Básica. O alerta para esta ocorrência foi dado pouco depois da 1h30 da tarde. A fachada do hospital sofreu também danos com este embate, mas fonte da Unidade de Saúde garante que a integridade estrutural do edifício não está em causa. Ainda assim foi criado um perímetro de segurança em redor da zona afetada. André Ventura pede ao Presidente da República uma maior intervenção face às polémicas que envolvem o Ministro da Administração Interna. A Procuradoria Europeia está a investigar os contratos celebrados pela Polícia Judiciária quando Luís Neves era Diretor Nacional. Estão também a ser investigados fundos europeus que pagaram uma parte das obras feitas pelo amigo do Ministro nas instalações da PJ. Em declarações aos jornalistas na sede do Chega, André Ventura considera que o envolvimento da Procuradoria Europeia agrava ainda mais as polémicas que envolvem Luís Neves e por isso insiste na necessidade de demissão do Ministro. Que a Procuradoria Europeia tem dúvidas, pelo menos razoáveis, sobre a prossecução por parte das autoridades nacionais destas suspeitas e quer fazer uma investigação própria nesta matéria. Acho que estamos a atingir, francamente, o grau insuportável das instituições e da sua credibilidade. A verdade é uma: Luís Neves não tem condições de continuar como Ministro da República. André Ventura, que critica a intervenção de António José Seguro neste caso. O líder do Chega considera que deve exigir mais responsabilidades e pede ao chefe de Estado uma intervenção pública. Sobretudo, acho que é preciso exigir responsabilidades e chamar a atenção do Governo para o descrédito que está a acontecer, para a degradação das instituições que está a acontecer. Falta ao Presidente da República mostrar também essa capacidade de ação. Eu sei que o Sr. Presidente já disse que está a agir, mas não basta dizer que está a agir, é preciso que compreendamos em que é que está a agir e como. É necessário, sem dúvida. Eu penso que neste momento é necessário. André Ventura, em declarações aos jornalistas na sede do partido em Lisboa, o presidente do Chega revelou ainda não ter novidades sobre o ato de vandalismo no gabinete da Assembleia da República. André Ventura pediu um reforço da segurança e concordou com Rui Tavares, que defendeu que os autores devem ser banidos do Parlamento. E depois de conhecido o aumento da dívida pública, André Ventura vem com uma pergunta ao Governo: onde anda a gastar o dinheiro? Com a dívida nos 92,9% do PIB, ao que revelou ontem o Banco de Portugal, o Chega critica a gestão do Governo. André Ventura reuniu os coordenadores do partido da área económica para falar sobre o desempenho do Executivo nesta área e criticar a forma como Luís Montenegro tem gerido o dinheiro dos contribuintes. É por isso legítimo, com esta deterioração do desempenho da economia portuguesa, com esta deterioração do desempenho das empresas públicas, com esta deterioração clara da despesa pública não controlada, que nós estamos num cenário económico de péssima gestão, de enorme incompetência, mas sobretudo de enorme interrogação. Para onde, a que título e de que forma
está a ser canalizado este dinheiro. André Ventura, numa declaração na sede do partido, já ao final da manhã, antes do líder do Chega ter falado aos jornalistas, o Primeiro-Ministro desvalorizou os dados revelados pelo Banco de Portugal. Ontem saíram os números da dívida, não tem rigorosamente importância nenhuma, digo isto com toda a tranquilidade, não tem rigorosamente importância nenhuma na trajetória de diminuição da nossa dívida pública face ao nosso produto interno bruto, e quando chegarmos ao fim do ano voltaremos nesse domínio, como no crescimento da economia, como no saldo orçamental, a surpreender muitos daqueles que cá estão e muitos dos que nos vêm de fora com os nossos resultados. Luís Montenegro, que mantém que o Governo vai conseguir descer a dívida pública no final deste ano, face à de 2025. Luís Montenegro falou aos jornalistas à margem da inauguração de uma unidade de saúde familiar em Torres Vedras. E Luís Montenegro veio criticar quem não consegue garantir a regulação dos fluxos migratórios. Estaria a falar de quem, Miguel? É uma crítica que pode encaixar nas políticas migratórias de Espanha. À margem da inauguração deste centro de saúde em Torres Vedras, o Primeiro-Ministro aproveitou o caso de Ceuta para puxar dos galões sobre o trabalho feito em Portugal para controlar a imigração. Estes dias em que nós assistimos, incrédulos, a fenómenos de falta de regra, de regulação no fluxo migratório, nestes dias em que, infelizmente, alguns teimam em adotar políticas que são muitas vezes, ou têm muitas vezes um efeito de chamada, chamam as pessoas sem lhes proporcionar as condições para os acolher e integrar. Nesta época, é uma época para nós dizermos que em Portugal, francamente, estamos a fazer aquilo que tem que ser feito. Luís Montenegro, durante a cerimónia de inauguração de uma unidade de saúde familiar em Torres Vedras, já ao início da tarde, o Ministro da Administração Interna também tinha alertado para as políticas nacionais que podem ter impacto noutros Estados-membros da União Europeia. O aviso foi deixado na reunião por videoconferência, no encontro de ministros com a pasta dos Assuntos Internos. De acordo com o comunicado do Ministério, Luís Neves pediu articulação aos Estados-membros para evitar medidas que possam gerar falsas expectativas e funcionar como fatores de atração. A Ministra da Saúde não afasta a possibilidade de cobrar uma taxa aos utentes que recusem uma vaga numa unidade de cuidados continuados. A proposta foi apresentada pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A ideia é que a cobrança de uma taxa semanal progressiva possa contribuir para o combate a fenómenos dos internamentos sociais, os doentes com alta que continuam no hospital por não terem para onde ir. Aos jornalistas, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admite que a cobrança de um valor pode ser a solução para combater o problema. Para este problema existem várias soluções e, no limite, sim, temos de pensar, quando estão esgotadas todas as situações e quando existe oferta por parte do sistema, nomeadamente uma oferta de um espaço em cuidados continuados, sejam eles de curta, média ou longa duração, em lar, em estrutura residencial para pessoas idosas, quando existem essas soluções, cuidados domiciliários, e não se consegue mesmo assim, e há situações onde mesmo assim não se consegue que a pessoa saia do hospital, nós temos de começar a considerar também soluções como esta. Ana Paula Martins, que esteve a acompanhar o Primeiro-Ministro nesta inauguração do Centro de Saúde em Torres Vedras, ainda assim o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares considera que esta proposta só faz sentido quando for resolvido o problema da escassez de respostas. Xavier Barreto salienta que o que leva os doentes a recusar uma ida para as unidades de cuidados continuados é muitas vezes a distância a que ficam do local de residência. É percebermos a escassez de respostas que temos, quer de camas nas redes de cuidados continuados, como nas redes de lares da Segurança Social, a escassez de respostas que temos também de apoio ao domicílio, que devia ser a primeira resposta, mas que na qual infelizmente não temos apostado enquanto país nos últimos anos, nos últimos governos. E, portanto, quando isso estiver resolvido, quando nós tivermos de facto alternativas reais para os doentes, e se eles ainda assim se recusarem a ocupar essa cama ou usufruir essa resposta, aí sim. Xavier Barreto ao Observador, em que defende que só se avance para a cobrança de uma taxa quando estiver assegurada uma rede de cobertura nacional de cuidados continuados.
O Partido Socialista pede ao Governo que apresente um calendário para implementar as recomendações da Comissão Técnica Independente sobre os fogos florestais. Um relatório conhecido na última semana que sublinha que em 2025 foi registado o maior incêndio de sempre em área ardida. Em Piódão arderam perto de 66 mil hectares. Em reação às 20 recomendações deixadas pela Comissão, o deputado socialista André Rios considera que a prioridade é implementar as propostas que já foram feitas pelos especialistas. Até setembro, final do mês de setembro, o Governo apresenta à Assembleia da República, para discussão com os partidos políticos da Assembleia da República, este calendário de execução e implementação das 20 recomendações que a Comissão Técnica Independente teve a oportunidade de produzir. Portanto, essa é a primeira prioridade, é apresentar até ao final do mês essa proposta de calendarização que para nós é muito importante. André Rijo, em conferência de imprensa na sede do PS, no Largo do Rato, em que sublinha que Portugal nunca teve um investimento político à altura para combater os incêndios. A Comissão Técnica Independente não pede alterações legislativas nem a criação de novas estruturas, mas sim a implementação no território das mudanças que foram feitas depois dos incêndios de Pedrógão Grande. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 4 de agosto. O número de casos de violência doméstica subiu 13% entre abril e junho deste ano. Há 7 vítimas mortais a registar. De acordo com os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a PSP e a GNR registaram neste segundo trimestre cerca de 7.800 ocorrências por violência doméstica. As pessoas assassinadas foram 5 mulheres, uma criança e um homem. Sobe para 138 o número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho, é o que indica o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Dos portugueses e lusodescendentes que morreram, 118 tinham também nacionalidade venezuelana. O Ministério indica que não há mais cidadãos nacionais desaparecidos. O Benfica vai contar com o apoio dos adeptos no jogo da primeira jornada do campeonato, mesmo sendo à porta fechada. As Águias encontraram uma solução de recurso, vão colocar ecrãs gigantes e uma fanzone nas imediações do estádio para compensar o jogo que vai ser à porta fechada. Os homens de Marco Silva vão também entrar junto à estátua de Eusébio, tal como aconteceu no jogo de apresentação, para receber o apoio dos adeptos. O Benfica defronta o Académico de Viseu no próximo domingo, 9 de agosto, às 8h30 da noite, partida com relato em direto na Rádio Observador. E a fechar, já está disponível o segundo episódio do novo Podcast Plus do Observador, já há pouco aqui demos conta disso. Temos trazido também alguns excertos, acho que ainda têm dúvidas também em ouvir. Exato. Chama-se A Vida Dupla do Espião Traidor e conta a história do espião português foi apanhado a vender segredos à Rússia. Uma investigação lançada em 2015 permitiu descobrir uma vida paralela deste funcionário do SIS, que passava pela noite e por várias relações com mulheres da Europa de Leste. Natália é outra mulher na vida do espião, a terceira. Também ela é russa. Carvalhão Gil costuma vê-la no bar VIP em Lisboa. É ali, num bar de alterna, no centro da cidade, que a mulher trabalha. Conhecem-se há anos, muito antes de o espião começar a ser investigado. Encontram-se quase todos os dias. Carvalhão Gil é cliente regular do bar onde Natália trabalha. Mas não é só no bar VIP que o espião é visto entrar quase a um ritmo diário. Durante as ações de vigilância, vai somando visitas a bares de alterna e de striptease por toda a cidade e arredores. Elsa, Tatiana e Natália são todas investigadas pelo SIS, que procura alguma ligação aos serviços secretos russos. O ator Ivo Canelas é o narrador desta série, com a música original de Bruno Pernadas, a investigação e os guiões são da autoria do jornalista Pedro Rainho. E os assinantes Standard e Premium do Observador têm acesso antecipado a todos os 6 episódios desta Vida Dupla do Espião Traidor.